cidade que nasceu como utopia e símbolo de um dos nossos sonhos mais antigos, o de conquistar a grandeza brasileira, despertar um gigante adormecido. Que um povo que ergue no deserto, em tempo vertiginoso, uma cidade como esta, é suficientemente capaz de recuperar o tempo perdido, de acelerar a sua marcha no sentido de abolir a distância que os separa dos povos mais desenvolvidos. Hoje, a capital do Brasil é um espelho das nossas esperanças e frustrações. Mas a cidade que nasceu para afirmar o nosso potencial como nação é também o emblema de um momento muito especial da vida brasileira, de um tempo que deixou saudade. Bossa Nova mesmo é ser presidente desta terra descoberta por Cabral. Para tanto basta ser tão simplesmente simpático, risonho, original. E isto é viver como se aprova, é ser um presidente bossa nova. Foi um momento de euforia total, não é? De repente parecia que o Brasil era um país deslumbrante, liberdade total e absoluta. Que a gente então tinha um orgulho de uma identidade nascente, a gente tinha certeza que ia conseguir tudo com uma facilidade extraordinária. Eu tenho a grana, minha cor não pega. Somente a sua grana pode interessar. Mas pra botar a mão no meu dinheiro, você tem que rebolar, rebolar, rebolar. Era uma fase de otimismo em todo o mundo, embalada pela prosperidade do pós-guerra. Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere. Em 1957, quando os russos lançaram o primeiro satélite, o Sputnik, o futuro parecia ter chegado. O próximo passo era a Lua. No Brasil, tínhamos a Cidade Maravilhosa. E os olhos verdes de Marta Rocha. A baiana que deixou de ser Miss Universo por causa de 2 polegadas. O Brasil ficou revoltado, porque achou que eu que devia ter tirado o primeiro lugar. Fui recebida como a Miss Universo. Ou talvez mais do que a Miss Universo. Porque o Brasil se sentiu injustiçado. No esporte, depois da derrota para o Uruguai na Copa de 50, tivemos a doce vingança. E em 58 trouxemos da Suécia o título de campeões mundiais. Nesse clima de otimismo, Brasília era a promessa de um novo tempo. Ela ia levar o progresso para o interior do país e integrar todos os brasileiros. Brasília foi uma coisa fantástica, né? Era a fúria que o Brasil tinha para se expandir. O país era litorâneo, né? O Brasil era desconhecido, tudo era índio, Goiás era índio, Mato Grosso, nós sabemos que era só tinha índio. Em 59, todo o plano piloto era um imenso canteiro de obras, onde se misturavam as mais modernas e as mais rudimentares máquinas. A nova capital surgiu da audácia de um visionário, Juscelino Kubitschek, um brasileiro que fazia tudo parecer possível. Ele
fez o povo brasileiro acreditar nele mesmo. Ele fez o povo brasileiro ter esperança. O Juscelino teve essa característica de mobilizar a sociedade brasileira, de dar à sociedade brasileira uma enorme confiança. Era um homem que se deixasse vencer pelas dificuldades, não ficava só olhando para o umbigo, ele via mais na frente. Brasília foi ganhando forma na arquitetura futurista de Oscar Niemeyer. Ela ia mostrar ao mundo a força de um país novo. A gente tinha a impressão que a gente está construindo qualquer coisa de novo. Que a vida ia mudar, que os pobres iam ficar menos pobres e os ricos menos ricos. Quem ergueu a cidade do nada foram os candangos. Milhares de brasileiros que vieram do Nordeste em busca de um sonho. Juscelino me chamou, eu vou morrer de saudade, mas vou. Juscelino me chamou, eu vou morrer de saudade, mas vou. Eles estavam orgulhosos até com o que faziam. É fantástico sentir como eles estavam contentes, pensando em estar fazendo a capital do Brasil. Isso ia ser bom para eles. Eu vi a cidade crescer na minha frente. Ainda se instalavam os acessórios da escola quando as aulas foram iniciadas. Porque a cultura não pode esperar. Não se perde tempo em Brasília. Isso fez a gente decidir a vir. Porque ali estava o futuro. A gente via o futuro concretamente naquele momento. Cobertos pela poeira vermelha do Planalto, os candangos levantaram a cidade em menos de 1000 dias. O Brasil era um canteiro de obra, trabalhava de noite, né? O povo de noite trabalhando, de noite trabalhando. E todas as obras de Brasília, isso que é importante. Tinha uma placa assim, início do dia tal, às tantas horas. Inauguração, dia tal, às tantas horas. E todas foram inauguradas no dia, na hora. Eu que assisti aquilo nascer, parece um milagre, porque não é fácil em 4 anos fazer uma cidade, fazer as ruas, as praças, os prédios, dar vida àquilo, ver aquilo palpitando, aquele deserto imenso, não é? A inauguração, em abril de 1960, foi uma festa e parecia justificar todos os sacrifícios. A gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. O Brasil finalmente saía do litoral, onde ficara confinado por quase 500 anos. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo? Parte da história desses anos dourados começa nesta cidade de Minas, Diamantina. Uma das capitais da mineração no Brasil colonial, hoje ela é mais conhecida mesmo como a terra de JK. Juscelino era um presidente tão alegre e comunicativo que o povo o chamava pelo apelido Nonô. Desfilam diante do chefe do governo, apertando-lhe a mão e abraçando-o efusivamente, trabalhadores, senhoras, jovens e velhos, numa demonstração espontânea do apoio e da simpatia do povo para com o novo governante do Brasil. Foi talvez o último presidente feliz que o Brasil teve. Ele gostava de ser presidente. Ele gostava de dançar. Então, tinha as festas que eu era governador, ia para o interior e dançava com todas as mulheres na festa. Feia, praga, magra, gorda, dançava. E gostava de dançar. Juscelino era médico de profissão, mas conquistou a presidência por suas realizações no governo de Minas, onde criou a fama de tocador de obras.
E ele era muito irritado com essa história do Brasil de amanhã, o país do futuro. Ele achava que devia ser o país do presente. O governo JK ficou na memória nacional como um tempo feliz e democrático. Mas a democracia esteve várias vezes sob a ameaça de golpes militares. Houve Jacarecanga, houve Aragaças, houve uma série de rebeliões militares e paramilitares extremamente danosas do equilíbrio político do governo. Grande multidão aglomera-se em frente ao Superior Tribunal Eleitoral a fim de assistir à cerimônia de diplomação dos novos presidente e vice-presidente da República. Juscelino foi eleito em 1955, ainda sob o impacto da crise que tinha sacudido o país com o suicídio de Getúlio Vargas. A sua vitória significava, em parte, a volta do getulismo, que tinha indicado seu companheiro de chapa, João Goulart. Por isso, os antigetulistas fizeram de tudo para impedir a posse. À frente desta campanha estava Carlos Lacerda, o jornalista cujos discursos tinham contribuído para a queda de Getúlio e que ainda ia se envolver no afastamento de outros 2 presidentes. Criaram, por exemplo, essa sigla JK para estigmatizá-lo. Foi Lacerda quem inventou o JK, ele adotou o JK. A crise foi se agravando. Não era tanto contra Juscelino, era mais a prevenção com Jango. Desta vez, os militares estavam divididos. E o ministro da Guerra, general Teixeira Lott, colocou suas tropas na rua para garantir a posse de Juscelino. Os rebeldes ainda tentaram resistir e embarcaram num navio de combate, o Tamandaré, com o plano de instalar um governo paralelo em Santos. Mas antes de chegarmos a Santos, o capitão dos portos passou uma mensagem para bordo explicando a situação em São Paulo. Não era bem aquela que esperava o presidente Carlos Luz. Esse episódio seguia um roteiro cheio de lances tragicômicos. O navio de guerra dos rebeldes estava avariado. Os tiros trocados entre revoltosos e tropas legalistas eram de festim. E durante longas horas, o Brasil teve 4 presidentes da República. Um era o presidente oficial, Café Filho, que estava de licença por problemas de saúde. Outro, o presidente em exercício, Carlos Luz, que aderiu à rebelião. Aí a presidência foi parar nas mãos do presidente do Senado, Nereu Ramos. Sem falar em Juscelino, é claro, que tinha acabado de ser eleito. Juscelino assumiu ainda em clima de incerteza. E 2 semanas depois, teve de driblar outra rebelião. Agora, eram oficiais da aeronáutica, tentando iniciar uma guerrilha em Jacareacanga, na Amazônia. A quartelada durou poucos dias, mas JK passou o resto do governo cortejando os militares. Ele achava assim, para ele governar o país, ele tinha que pacificar o país, principalmente as Forças Armadas. O presidente Kubitschek passa e revista a tropa da aeronáutica formada em... E Juscelino, muito esperto que ele era, ele viu que ele não devia meter a mão em cumbuca. Então, em vez de ele se meter na confusão social, ele resolveu criar Brasília, que não tinha nada a ver com a história. Como os caras brigando, né, sobre um problema sério, uns outros chegam assim, sabe de uma coisa? Vamos ao cinema? Brasil já vai à guerra, comprou um porta-aviões, um Viva pra Inglaterra de 82 bilhões. Ah, mas que ladrões! No seu esforço para agradar aos militares, Juscelino chegou a comprar um porta-aviões, o Minas Gerais, que acabou criando mais confusão. A Marinha acha, ou sempre achou, que o avião era como se fosse um canhão, fazia parte do navio. Então
os aviões deviam ser de marinha. Naturalmente, a aeronáutica não queria perder aviões. O Brasil que elegeu Juscelino era um país pobre e agrícola. No Nordeste, as secas provocavam migrações em massa. Toda a nossa vida era vivida em função do clima, né, da chuva ou não, de ter ou não inverno, porque aquilo era que determinava a permanência ou não da família naquela cidade. Nas cidades, as favelas começavam a inchar, especialmente no Rio. E com este sonho de que se você vier para o Sul Maravilha, a tua vida vai melhorar, entende? Você vai trabalhar na indústria, vai trabalhar na construção civil. Era uma vida muito mais sofrida, as oportunidades eram menores, né? A distância entre a elite, a classe média e o povão era muito maior. Era esse Brasil atrasado que Juscelino prometia transformar com um ambicioso plano de metas. Nós íamos avançar 50 anos em 5. Se eu quero ser o presidente, porque eu vou ter 30 metas, eu vou construir Brasília, eu vou abrir a economia, eu vou instalar a indústria automobilística aqui. O Brasil importava tudo, até alfinete o Brasil importava. Então, com isso, ele começou a fazer isso. O que eu tenho que fazer? Tem que trazer indústria para o país. Voar, 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 voar para bem distante, até Versailles, onde duas mineirinhas, valsinhas dançam como debutante. Interessante. As bases para a industrialização tinham sido lançadas na década de 40 por Getúlio Vargas. Mas Juscelino queria acelerar o processo com capital e tecnologia estrangeiros. O país que importava tudo ia fabricar automóveis. O Juscelino, ainda candidato, tinha uma visão muito grande de que ele precisava ter um papel histórico no Brasil. Ele sabia que o Brasil, no momento internacional, estava vivendo uma oportunidade de deslanche. Nós começamos com o Romizeta, que era pouco maior que um triciclo, mas era brasileiro. Depois vieram aqueles carros que hoje são quase relíquias. O DKV Vemag, o Cinca Chambord, nossos primeiros Fuscas. Com a inauguração das fábricas da General Motors, da Ford e da Volkswagen, surgia todo um polo industrial nos arredores de São Paulo, o ABC. E nós teremos, nesse período de governo, automóveis, caminhões, jipes, caminhonetes, navios, locomotivas e agora aviões para cruzar os céus do Brasil. Os carros saíam das fábricas e era preciso abrir estradas para eles rodarem, além de construir hidrelétricas e produzir aço para as novas indústrias. O Brasil virou um imenso canteiro de obras. A indústria naval, a indústria pesada, aí começou a trazer indústria e começou a gerar emprego. Emprego. A economia decolava e o entusiasmo tomava conta do país. De repente, tudo era novo. Desde a música até o cinema. E é do Brasil também. Larará. Era a descoberta da possibilidade da identidade brasileira. Quer dizer, refletida em tudo. Estou falando com você, na literatura, na poesia, na música, na bossa nova, no cinema novo. Foi a era Juscelino que abriu as possibilidades para essas descobertas, para essas aventuras. Com aquela história de 50 anos em 5, né? Construção de Brasília, indústria automobilística nacional, tudo aquilo mudou a cabeça do brasileiro.
No esporte, tivemos uma constelação de estrelas. Parecia que o mundo se curvava ao nosso talento. Foi a época de Maria Esther Bueno, que conquistou o maior título internacional do tênis, a Taça de Wimbledon, na Inglaterra. Nos ringues nascia um mito, o galo de ouro Éder Joffre, 2 vezes campeão mundial e até hoje um dos grandes do boxe. No futebol surgia o atleta do século. Em 58, com seus gols inesquecíveis, Pelé ajudou o Brasil a vencer a Copa do Mundo. A taça do mundo é nossa, com o Brasil não há quem possa. Vida Alves, Daniela Azevedo. O Brasil também estava descobrindo outra maravilha da época, a televisão. Atenção, estúdio. Atenção, meninas. Em 1950, fomos o 4º país do mundo a inaugurar o sistema. Alô, tem um problema aqui. Como é que nós vamos mostrar essas cores? Você precisa ver, são lindas. Tá bem, vou arrumando o stand que eu já desço. Graças à ousadia do magnata Assis Chateaubriand. E o que eu me lembro era que ninguém entendia nada de televisão. Toda hora a televisão saía do ar e botavam um anúncio lá, desculpe a nossa falha. Tudo na base do improviso, mas se ensaiava, se decorava bem e fosse o que Deus quisesse que fosse, compreende? A novidade era tanta que só dias antes da primeira transmissão, alguém se lembrou de que não havia aparelhos de TV no Brasil. O Chateaubriand comprou vários aparelhos para distribuir, para as pessoas verem, porque não tinha ninguém para ver. Ia botar uma televisão no ar e ninguém tinha aparelho de televisão. Você vê que loucura que é. Na espuma cremosa, gostosa, do sabonete Zestin. Realiza-se no Copacabana Palace a Festa das Rosas. Senhoritas de nossa sociedade desfilam exibindo modelos. O Brasil estava se transformando. Pela primeira vez, o número de brasileiros nas cidades se igualou à população do campo. E a produção industrial superou a agrícola. A economia crescia a uma média de 8% ao ano, um desempenho que só seria retomado 2 décadas depois, durante o chamado Milagre Brasileiro. A filosofia dele era a seguinte, é desenvolver o país a qualquer jeito. Então ele fez, desenvolveu a nossa própria custa, né? Desenvolveu o país. Deu dinheiro para industrial, para a indústria do vidro, indústria de eletricidade, de louça, de cimento, do diabo a quatro. O crescimento acelerado teve um preço, a desordem nas contas públicas, que começou com a construção de Brasília. A preços de hoje, ela custou 155 bilhões de dólares. O Juscelino usou as reservas técnicas para construir Brasília. Quer dizer, na esperança de que depois Brasília ia devolver esses recursos. Não devolveu, quebrou o sistema. Toda a máquina administrativa do país foi levada do Rio para Brasília a peso de ouro, né? A peso de tudo que você possa imaginar para poder mudar a capital em 5 anos, custasse o que custasse. Até hoje, aliás, Brasília não se autossustenta. Brasília ainda é sustentada pelo governo federal. Para pagar as contas, o governo de JK começou a fabricar dinheiro. A inflação deu um salto e dali para frente só iria crescer. Havia essa noção de que
a inflação não era um mal assim tão importante, que a inflação até fosse benéfica, né? Nesse caso, eu prefiro ver se consigo adiantamento lá no serviço. Até que a ideia não é ruim. Ah, é ótima! Mas é bom não esquecer que chega o fim do mês e tem um monte de bugiganga para pagar. Depois, não quero ver ninguém se queixando aqui em casa. Juscelino era tolerante em relação à inflação. Naquele tempo ainda se considerava a inflação como uma espécie de champanhota, de poucos malefícios e bastante excitante. Para quem vivia de salário, a crise doía no bolso e o país assistiu a uma série de greves e protestos. Os sindicatos se uniram em centrais operárias para ganhar força política. Existe uma intensa mobilização da sociedade. E com a entrada de setores que tinham tido um papel muito reduzido, né, que eram os setores do campo. No Nordeste, os lavradores também se organizaram e criaram as ligas camponesas. Era um assunto proibido no país. Falar em reforma agrária era uma coisa assim, tida como absurda, dada a reação que aquilo provocava. Os estudantes engrossavam os protestos de rua. Para eles, o vilão da crise eram os Estados Unidos, que impunham condições para fazer novos empréstimos. Mas, apesar das dificuldades, o país vivia um clima de liberdade como poucas vezes em nossa história. Tínhamos desenvolvimento e democracia. Foi um tempo muito bonito que o Brasil viveu. As liberdades estavam aí mesmo para a gente usufruí-las. Até o líder comunista Luiz Carlos Prestes, que tinha passado quase toda a vida no exílio ou na prisão, pôde enfim circular como qualquer cidadão. Prestes deixa a vida clandestina, escondido do mundo, para viver no Rio de Janeiro, cercado de visitantes, em contato com todos os partidos políticos, etc. Mas o governo que começou driblando um golpe militar ia chegar ao fim sob a mesma ameaça. Enquanto o país se preparava para novas eleições, oficiais da aeronáutica conspiravam contra as urnas e tentaram instalar um novo foco de guerrilhas. Desta vez em Aragarças, Goiás. Esse é um dos indícios de que nem tudo eram flores na época do Juscelino. Kubitschek, que tinha feito um belo governo, não conseguiu se reeleger. Não conseguiu se reeleger. E foi eleito, com o apoio dos juscelinistas, um populista, um aventureiro chamado Jânio Quadros. Está consolidada entre nós a democracia e estabelecida a paz que todos esperamos duradoura. A posse de Jânio parecia a consagração da democracia. Um presidente eleito passava a faixa para um sucessor também escolhido pelo povo. Senhor presidente, o governo de Vossa Excelência que ora se finda terá marcada na história sua passagem. Mas o sonho democrático durou pouco. Jânio renunciou depois de 7 meses delirantes e abriu a crise que levaria ao conturbado governo João Goulart e ao golpe militar de 1964. Os militares, que estavam acostumados a intervenções políticas rápidas, agora vinham com muitos planos. Eles tinham uma proposta para a construção do Brasil grande. Depois do desenvolvimentismo de JK, iríamos viver um milagre nos trópicos. Este é um país que vai pra frente. O chamado milagre brasileiro, que é uma coisa superficial e era uma coisa torta, mas que agradava. Em primeiro lugar, não houve milagre nenhum. Milagre é feito sem causa. Eles tinham um milagre com boas causas. E a principal causa dele foi o trabalho dos brasileiros. É um país que canta, trabalha e canta, é o Brasil do nosso amor. Nos anos 70, o Brasil retomou a marcha para o oeste. Antes, a fronteira tinha se ampliado com a construção de Brasília. Agora,
Uma rodovia ia atravessar a selva, a Transamazônica. O qual abrange mais de 5.000 quilômetros de rodovias rasgadas em plena selva, ligando o litoral nordestino à fronteira com o Peru. Uma série de obras gigantescas trazia de volta o entusiasmo dos anos JK. Foi um momento de grandes reformas no Brasil. O Brasil realmente se modernizou dramaticamente. O presidente se chamava Emílio Garrastazu Médici. E o Brasil vivia os anos mais duros da ditadura militar. O Médici, para mim, foi o melhor presidente que nós tivemos, Médici. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Olha, há um paradoxo que possivelmente a esquerda não tenha compreendido no Brasil, né? É que o Médici, que foi, sabe, o presidente mais duro do regime militar, possivelmente era o mais popular dos presidentes do regime militar. Né? Por quê? Porque nos anos 70 era o auge, né, do milagre brasileiro. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. Nos primeiros anos do regime, o país tinha apertado os cintos em nome do controle da inflação. Mas Médici já pegou a casa com as contas em ordem e com os ventos internacionais soprando a favor. Pudemos aproveitar uma economia que já estava mais eficiente, que estava muito mais sólida, que tinha passado por uma dramática dificuldade, uma recessão duríssima. Então nós ligamos o plug no mundo. E o Brasil cresceu dramaticamente, cresceu muito rapidamente. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos e investimentos. E a economia embarcou numa nova fase de prosperidade. Emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego, passava ônibus de outra empresa, convidando eles para ir para outra empresa para ganhar mais. O céu do meu Brasil tem mais estrelas, lá, 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 lá. O sol do meu país mais esplendor, lá, 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 lá. A mão de Deus abençoou em terras brasileiras, vou plantar amor. Em 74, que foi o último ano do governo Médici, o Brasil cresceu 14% em termos reais e teve uma inflação de 15%. É o automóvel gosto em 4 temperamentos. O carro preços. O carro você. O grande salto foi o salto econômico. De retirar o país de 49º lugar, não é, de produto interno bruto e trazê-lo para a 8ª economia do mundo. O aumento das exportações era uma das bases do modelo. E o país diversificava as vendas. Pela primeira vez, o café passou a representar menos da metade das exportações. É verdade que houve um ingresso de 100 bilhões de dólares para o Brasil e que criaram uma infraestrutura industrial nova. As empreiteiras trabalharam como nunca. Além de grandes obras pelo interior, as cidades se enchiam de arranha-céus. Os juros baixos ampliavam as vendas de bens duráveis. E a televisão, que antes era um luxo, entrou na metade das casas brasileiras. É difícil dizer por que se gosta de um bom cigarro, certo? Por que pagar mais caro se o Vila me dá tudo aquilo que eu quero de um bom cigarro? Gosto de levar vantagem em tudo, certo? Parecia que agora o futuro estava mesmo chegando. E entramos num novo ciclo de ufanismo. Então era o seguinte, olha, nós estamos bem, nós estamos ganhando dinheiro, estamos melhorando de vida. Quem não gosta, que vai embora. Para que nada possa tolher o progresso. Sempre alerta, Brasil. Eu penso que se houvesse uma eleição
e o Médici fosse candidato naquele tempo, ele ganharia. 90 milhões em ação, O que faltava para completar o clima de felicidade geral veio em 1970 com a conquista do Tri. A Taça do Mundo agora era nossa para sempre. A gente ficava contra aquela campanha do Brasil eu deixo, Brasil eu te amo. A gente criticava aquilo, aquele oba-oba governamental em cima da seleção. Mas quando os jogadores pegavam a bola, não tinha ideologia que segurava. Como se a glória no futebol fosse pouco, começamos a brilhar também nas pistas. Nascia uma nova paixão. Eu senti muita responsabilidade representando o Brasil. Eu lembro que a maioria dos grandes prêmios não tinha nem bandeira brasileira, nem hino nacional. Eu tinha que levar comigo. Nós investimos muito no surgimento do Fittipaldi. Pusemos muito na televisão para esse efeito da valorização do Brasil e do homem brasileiro, o Fittipaldi. O futuro também pareceu mais próximo quando assistimos pela TV a chegada do homem à Lua. 60 seconds. Lights on. Forward. Forward. 40 feet down, 2.5. Picking up some dust. Estávamos ligados ao mundo via satélite. E o desenvolvimento das telecomunicações começava a unir o país numa grande rede. Quem fez toda a telecomunicação no Brasil foi a Telebrás. No comando de quem? No comando de alguns militares. O milagre tinha suas sombras. A concentração de renda aumentou a distância entre ricos e pobres. Como admitiu o próprio presidente Médici, uma frase famosa: a economia vai bem, mas o povo vai mal. Se criou a ideia de que é preciso fazer crescer o bolo e depois dividir, que era um termo muito usado. O governo criou vários programas que prometiam repartir os frutos do milagre. O Mobral ia acabar com o analfabetismo. E o projeto Rondon unia os universitários na construção de um novo Brasil. Este ano quero paz no meu coração. As peças publicitárias não tinham autoria, não tinha o governo federal, não tinham nada. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Aparecia uma criança cantando, tocando uma coisa, aparecia uma mensagem assim, completamente estranha, e vinha uma mensagem de esperança, uma mensagem positiva. A paz se faz com quem ama o mesmo chão. Para reforçar o otimismo, a censura se encarregava de sumir com as más notícias dos jornais. A minha tia dizia para mim: eu não entendo por que vocês são tão angry, por que vocês ficam nessa antipatia com o Brasil, está tudo tão bem. Eu falei: tia, não está bem não, você não sabe o que está acontecendo, porque a classe média não sabia. Os artistas contrários ao regime foram silenciados. Todos nós, de uma certa maneira, nos autocensurávamos, porque nós achávamos muito mais válido você continuar trabalhando, dizendo o pouco que você podia dizer, do que de repente se recusar a trabalhar. Todas as novelas tiveram censura. O Bem Amado foi perseguido do princípio ao fim. Você tinha que escrever de um jeito que a censura não percebesse. No cinema, agora dominavam as pornochanchadas. Eu quero minha mãe! Por causa da censura,
muitos brasileiros não ficaram sabendo das tentativas de implantar focos de guerrilha no interior. Chama o P.O. Chamando o P.O. Parte do que restava da oposição ao regime tinha se engajado na luta armada. Negativo, capitão! Ele deve ter sido preso ou morto. Vambora! A estratégia era iniciar um movimento armado que sobreviveria pelas condições da região, da selva, com o apoio da população, por isso que a gente tinha uma boa relação com a população, e a gente ia criar o embrião de um exército popular no campo para uma guerra prolongada. Documento, por favor. Corre! Corre! Precisávamos de dinheiro para financiar uma luta armada contra a ditadura militar. Então, assaltamos bancos, pegamos esse dinheiro e investimos em infraestrutura para sustentar essa luta. Assalto! Anda, porra! Era a guerrilha urbana, que assaltava bancos e sequestrava diplomatas para trocar por prisioneiros políticos. Foi o caso do embaixador americano Charles Elbrick, em 1969. Eu disse o seguinte, eu estou em guerra, guerra é guerra. Né? Então nós temos que agir como soldados dentro da guerra. Né? O governo Médici respondeu à violência com violência. Como chefe militar, ele chegou à conclusão que a missão dele era ganhar a guerra. Tá? Ganhar a guerra. O terrorismo que essa gente fez aqui no Brasil num certo período, olha, é terrorismo da pior espécie, viu? Matar o cara assim a sangue frio, é? Guerra é guerra. A ponto deles mesmo eliminarem o companheiro deles, até porque alguém dedava, que eles tinham dedado, ele matava o companheiro dele. Os grupos clandestinos foram sendo esfacelados um a um, pela ação do Exército e de uma série de órgãos de repressão, como os doicodes. Eu fui torturado inicialmente com afogamento, com pancadas. Depois teve choque elétrico, pau de arara. O objetivo não era fazer sofrer. O objetivo principal era obter informações. E todo o processo de sofrimento era uma negociação com as informações importantes que você obteria. E o Marighella? Você sabe quem matou o Marighella? O subversivo age clandestinamente, é evidente. Então, quando se prende rapidamente a gente tem que saber o que ele sabe para você agir em função daquilo que ele sabe. Obrigado. Fiquei entre a vida e a morte. A um momento dado, os médicos pediram para interromper a tortura porque o coração não respondia mais. Sempre é um modo mais técnico, mais científico e até mais humano de você obter informação. Mas é tal história, meu filho. Em certo momento, em certas circunstâncias, eu não vou justificar nem explicar. A cronista social Hildegard Angel ainda guarda cicatrizes desse tempo. Seu irmão Stuart está entre os brasileiros assassinados sob tortura e a mãe, a estilista Zuzu Angel, morreu tentando localizar o corpo. Ela era embriagada pela sua própria raiva, pelo seu ódio, pela sua coragem. E ela fazia isso, ela desconcertava. Ela fez comício na rua, ela fez comício em fila de banco, pegava microfone de avião, na hora que o avião ia pousar, e falava: vocês estão descendo numa cidade maravilhosa, cidade em que torturaram e mataram meu filho. A violência se institucionalizou também no combate ao crime comum com o aparecimento dos esquadrões da morte, que eliminavam bandidos e comunistas e abandonavam os corpos em lugares públicos. O Brasil não estava sozinho nessa convivência com o terrorismo. Nos anos 70, quase toda a América Latina
conheceu a violência de ditaduras militares. Em São Paulo, o presidente Ernesto Geisel assiste às comemorações da Semana da Vitória. A partir de 74, o Brasil continuou a marchar em ritmo de Brasil grande, mas agora com outro presidente, o general Ernesto Geisel. Foi nessa época que começamos a construir usinas nucleares. O Brasil ia entrar para o clube das potências atômicas. Foi um grande governo do ponto de vista administrativo, do ponto de vista econômico, financeiro. O governo Geisel fez grandes coisas. Agora, debite-se ao governo Geisel uma grande intensificação da estatização. Geisel deu início a mais uma série de grandes obras, entre elas Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo. Íamos acabar com o subdesenvolvimento. Ele teve uma visão de que era preciso que as coisas se transformassem de uma certa maneira, né? E com estilo autoritário, certamente, mas ele teve uma visão. Pobres dos empresários que acreditaram no governo e que se enfiaram nesse programa, todos eles tiveram dificuldades fantásticas até hoje. Em meados dos anos 70, em meio à crise do petróleo, o milagre começou a ruir. Quando a década chegou ao fim, o Brasil era a 8ª economia do mundo. Mas tinha um dos piores índices de concentração de renda do planeta. A dívida externa passava dos 100 bilhões de dólares. Nestes 50 anos, tentamos realizar a vocação de Brasil Grande, primeiro com o desenvolvimentismo de JK, depois com o milagre na ditadura. Hoje, perseguimos o mesmo sonho na democracia. Os brasileiros querem um país mais forte e mais justo, como o imaginado pelo poeta Olavo Bilac quando escreveu: "Não verás país nenhum como este". Ou a gente vai ser um país grande, ou a gente não vai ser coisa nenhuma. Somente pela democracia esse país será um grande país. Eu acho que o Brasil tem um grande caminho para os próximos 50 anos. O futuro do país eu vejo com otimismo, com os pés no chão. Nem 8 nem 80. A democracia é irreversível. Eu sou otimista. Eu nunca perdi o otimismo.